Aleluia. Graça e paz, queridos. Amém? Estamos animados para essa noite? Olha, gente, eu não sei você, mas eu, da hora que entrei aqui, na hora que começou o louvor, eu sinto a presença de Deus poderosamente nesse lugar. E sabe, queridas, é importante que você crie no seu coração uma expectativa com Deus, daquilo que você tem orado, daquilo que você tem colocado diante dele. Hoje nós vamos tratar de algo muito interessante, que é a respeito da família, né? E como é glorioso ver o Senhor agir nas famílias, não é? A gente vê um testemunho desse aqui. Eu imagino que para minha irmã não foi fácil, não é fácil conviver com pessoa que bebe, e eu sei o quanto isso é difícil. Mas glória a Deus que Ele é quem renova, quem restaura, quem liberta, que salva, não é verdade? E a gente pode dar o nosso grito de vitória, porque nós sabemos em quem confiamos, não é assim? Aleluia. Giovana hoje me deu uma incumbência aqui, para falar para as mulheres, para as esposas. E hoje aqui estamos também com alguns maridos, né? Que bom. Deus sabe de todas as coisas, não é verdade? Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios 14. Nós vamos para 2 textos que está em Provérbios. Aleluia. 14:1. Depois nós vamos lá no 31. Amém? Mulheres, vocês estão animadas hoje? Ah, tá. E hoje o Senhor quer falar conosco. Capítulo 14, versículo 1 de Provérbios diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as suas próprias mãos a destrói. Provérbios 31, a partir do versículo 10, diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Aleluia. Fecha seus olhos. Pai querido e amado Deus, nós te glorificamos, Pai, nesta noite. Obrigada pela tua presença, Pai, nesse lugar. A tua presença é real. E nós queremos te agradecer pela tua palavra. Trata conosco nessa noite. Queremos te dizer que o teu Espírito tem liberdade neste lugar para transformar, restaurar, salvar, fazer aquilo que te apraz, Senhor. O Senhor diz que o Senhor envia a sua palavra e ela só vai voltar quando ela realizar aquilo que o Senhor deseja. Realiza em nós, Senhor, aquilo que está em teu coração. Queremos te dizer que nesta noite estamos com os nossos corações ensináveis. Queremos aprender de ti. Pai querido e amado, guarda todas as famílias aqui representadas nesta noite. E trata conosco naquilo que deseja o teu coração. Que nenhuma palavra que saia dos meus lábios seja do meu próprio entendimento. Que eu diminua e que tu cresças. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Mas antes da gente começar a falar sobre essa mulher sábia, eu quero
falar algo que está aqui em Gênesis. Gênesis 2. Versículo 18 diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aleluia. Gosto disso. Eu gosto do propósito de Deus, da criação da mulher. Que muitas vezes, queridas, nós confundimos aquilo que Deus realmente, o que estava no coração de Deus para nós. Nós fomos feitas para compartilhar, fomos feitas para ajudar. E eu estava hoje meditando sobre, eu não ia falar sobre isso, mas veio algo no meu coração, e eu estava meditando sobre isso, e algo o Senhor trouxe, desse significado da criação, né? O Senhor, a motivação da criação da mulher, primeiramente, é para o companheirismo. Amém? Adão estava lá sozinho, embora com toda a criação de Deus, embora com a presença de Deus, mas ele estava só. E o Senhor disse: olha, eu vou criar uma auxiliadora para ele. E assim o Senhor criou a mulher. Sabe, querido, o papel da mulher é tão importante na vida do seu esposo. E muitas vezes, com essa rapidez da internet, das televisões, dos programas que muitas vezes nós permitimos que entrem na nossa casa, ele muda um pouco o foco que Deus tem para nós. Aquilo que o irmão falou aqui e que eu sempre digo, nós só vamos entender quem nós somos em Deus quando nós entendermos em colocar esta palavra dentro de nós. Sabe, querida, sem essa palavra nós não vamos a lugar nenhum. A lugar nenhum. Nós precisamos ter a palavra de Deus imprimida dentro de nós. O Senhor diz: a mulher sábia é aquela que edifica a sua casa. E o que é ser uma mulher sábia? Quando eu ministro, eu sempre falo algo a respeito de testemunho. Sabe por que a irmã não aceitou o convite da sua cunhada? Porque ela não lhe dava testemunho de crente. Muitas vezes, queridas, as pessoas que estão próximas de nós estamos dizendo que vamos à igreja, elas nos têm como crente, mas elas não nos vê como crente, por uma simples razão: pelas nossas atitudes. Assim são os maridos, queridas, tanto os crentes como os não crentes. O meu marido, ele se batizou, aceitou Jesus, se batizou, mas ele ainda não se firmou no Evangelho. Ele tem muitas dúvidas sobre o Evangelho. Por ele ser médico, ele é muito questionador. Mas sabe de uma coisa, querida? Eu, por muitas vezes, não entendi a respeito da mulher sábia. E às vezes me comportava como uma mulher insensata. Estava ali sempre querendo estar no comando. Porque ele não era crente, eu tinha que comandar as coisas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós começamos a orar e a pedir sabedoria para Deus, Deus nos capacita para vencermos todas as coisas. Sabe, numa dessas noites em que eu cheguei do culto, e ele veio brigar comigo porque eram 11 horas da noite. Tem sempre aquele papo bom, né, das irmãs no final do culto. A gente quer sempre conversar. Se a gente pudesse, a gente ficava na igreja. Não sei você, mas eu sou animadíssima. Eu gosto muito do ambiente da igreja.
Eu gosto muito de conversar as coisas de Deus. Às vezes ele diz assim: vamos conversar, amor. Eu digo: vamos. Ele: não, mas não começa a conversar coisa de crente, não. Eu digo: mas eu só posso conversar daquilo que o meu coração está cheio. Não é assim? Então, se é dele me influenciar para uma conversa que não vai me levar a lugar nenhum, eu procuro influenciá-lo para uma conversa que vai levar ele à salvação. E ele até começa uma conversa, e eu levo a conversa para o céu. Eu levo a conversa sempre para o céu. E ele disse: tu já vem de novo com esse papo, né? Tu já está de novo. Eu disse: não, é porque tu falou isso aí combina com isso aqui, e aí a gente vai. Sabe, queridas, porque a gente precisa entender uma coisa. Se você é crente, a sua posição tem que ser de crente. Sabe, quando eu nasci num lar evangélico, sou neta de uma missionária, de uma mulher de Deus, uma mulher de fé, uma mulher que me ensinou os caminhos do Senhor. Eu acho que se ela não tivesse sido a minha avó, eu já estava há muito tempo enterrada. Porque o que me salvou foi a palavra implantada por ela dentro de mim. E sabe, como todo jovem quer provar o mundo, eu achei que eu também poderia provar o mundo. Eu digo: então eu vou dar um tempo. Deus pode deixar que eu sei escolher o meu marido, pode deixar que eu sei escolher a vida que eu quero. Mas deixa eu te dizer uma coisa: isso é só mentira do diabo. Nós não temos capacidade para escolher nada sem Deus. O caminho perfeito está nele, não em nós. Porque o caminho que eu escolho por mim mesma pode até me dar alguns momentos de alegria, mas no final são caminhos de morte. Mas quando nós nos firmamos nesse Deus e a gente começa a entender quem é Ele e o que Ele quer e qual é o propósito. Qual é o propósito, mulher, para que você esteja aqui hoje? Qual é o teu propósito diante de Deus? É ser a mulher que Deus a criou para ser. Sabe, eu disse para uma amiga minha, ela falando a respeito, que ela andava muito contrariada, que ela não sabia mais se Deus queria alguma coisa com ela. Eu disse: Deus não mente. Ele diz que Ele nos viu ainda informe no ventre das nossas mães, e lá Ele planejou algo, queridas. E se Ele planejou, eu quero te dizer, Ele vai cumprir. Não importa o tempo, não importa onde você está, Deus vai te atrair para Ele. Aleluia. É o que nós precisamos como mulheres, saber aonde nós estamos em Deus, cuidar dos nossos lares como esposa. Sabe, queridas, eu comecei a consultar essa palavra, e como eu estava dizendo, um dia que eu cheguei tarde da igreja, fiquei conversando, e eu cheguei, ele estava lá de carão, e eu sempre querendo me justificar, já fui entrando. Quando eu passei pela janela de vidro, que eu olhei ele sentado, pela cara eu conheci. Eu digo: tá aí que eu vou chegar mais braba do que tu. E já fui abrindo a porta, e já fui entrando, e ele disse: isso são horas, não sei o que. Eu digo: eu não quero nem saber. E fui entrando braba. Quando eu passei no segundo piso, no segundo degrau do meu quarto, o Espírito Santo disse: volte. Eu digo: não, isso é coisa do meu coração, vou subir de novo. Volte. E eu digo: mas meu Deus do céu, vou lá. E aí? Aí ele: amor, são horas, 11 horas da noite. Eu disse: meu amor, você não sabe o quanto é bom ficar na igreja. Gente, nem eu conhecia a minha voz. Nem eu. Eu dizia assim: isso não sou eu. Aí ele: mas Gardênia, quando termina o culto, vem-te embora, amor. Eu fico aqui sozinho nessa casa. Eu disse: por que você não vai uma vez para o culto? Para te ficar lá conversando também é bom. Tu vai ver, quando tu começar a conversar, eu vou te puxar para ir para casa, porque é tanto papo, tanto assunto. Aí eu fui desconversando. E ele disse assim para mim: é a última vez que tu vai para a igreja. Aí eu disse: agora bem aí, Deus. Eu pensando rápido. Agora bem aí, não foi o Senhor que mandou eu voltar, não. Eu digo: eu não quero nem papo contigo. Fui-me embora. Quando eu subi, o seu Espírito Santo mandou eu voltar.
Aí eu digo, mas meu Deus. Aí eu voltei. Eu disse, amor, o que foi mesmo que tu disseste? Ele disse, nada, amor, me perdoa. Aleluia. Sabe, queridas, quando nós ouvimos a voz do Espírito, tudo fica mais fácil. Quando nós não queremos fazer as coisas por nós mesmos, Deus cuida de tudo. Naquela noite eu conheço meu marido. Se ele tivesse falado sério comigo que eu não ia para a igreja, eu não ia mais não. Porque eu não ia querer confusão na minha casa. E sabe como foi dito aqui? Sem oração a gente não vence nada. E eu comecei a orar porque eu disse, Senhor, eu tenho um ministério. E como é que eu vou sair para ministrar? E agora, como é que vai ser as coisas daqui para frente? E o Senhor me levou a estudar provérbios, a estudar sobre sabedoria. E aqui, queridas, eu aprendi a cuidar do meu marido, da minha casa e da minha vida. Sabe o que eu acho dessa coisa de empoderamento? É que é muito melhor ser obediente do que ser empoderada. O mundo lança 1001 coisa para a mulher entrar na onda. Está aí o mundo cheio de mulheres feministas que abandonaram os seus lares, que estão brigando para ter relacionamentos múltiplos, vidas múltiplas. E onde vai parar isso? E de repente você começa a ver crentes aplaudindo. Sabe, querido, nós somos chamados para um tempo de sermos testemunha de Deus na terra. Um tempo onde as pessoas nos veem e a gente não precisa falar nada. Elas reconhecem em nós a presença do Espírito. Precisamos ser mulheres de confiança de outras mulheres. Mulheres que você passa na rua e a sua vizinha diz, ali vai uma mulher de Deus. Porque quando chega perto da casa da vizinha, que começa a ter uma roda de fofoca, você passa direto, você não encosta. Ser separada, ser sábia é ser separada, é cuidar da sua casa, é cuidar do seu esposo. Sabe, queridos, eu tenho ministrado ultimamente muito a respeito de relacionamento marido e mulher, de mulheres crentes que por causa da religião estão deixando o casamento de lado, porque muitas mulheres estão com falta de sabedoria, deixando seus maridos sozinhos, não tendo mais tempo para seu marido, porque tem que estar na igreja em todo dia. Não é isso que Deus quer não, querida. Em primeiro lugar está a sua família, a nossa família. Como é que você vai testemunhar para as outras pessoas se a sua família está de cabeça para baixo? Se o teu marido não confia em ti? Sabe, mulher virtuosa, que é um poema, e que muitas pessoas dizem assim, é tão difícil ter uma mulher assim. Mas eu perguntei para Deus se era difícil. Se fosse difícil, Deus não me ensinava. Amém? Porque nada é difícil para quem carrega o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o facilitador do céu na terra. Aleluia! Então a gente olha uma mulher que cuida da sua casa, a gente olha uma mulher que ela é uma mulher que tem bens, uma mulher que administra um dinheiro, ela cuida dos seus filhos, ela acorda cedo, ela comanda a sua casa. Então não é difícil. E eu me desafio a ser essa mulher virtuosa. Faça um desafio para você mesmo. Sabe, queridas, muitas vezes nós encontramos mulheres que querem competir com seus maridos. Você não foi feita para competição. Você foi feita para ser companheira. Você foi feita para dividir o pão. Você foi feita para dar o bom conselho. Você foi feita para amar a sua casa, o seu lar, o seu marido. Não importa onde você mora.
Não importa se você mora num palácio ou se você mora numa casa de um quarto. Você é uma mulher chamada para Deus para exercer aquilo no lugar que você está. Você é quem muda a atmosfera do ambiente por causa daquilo que você carrega. Deixa eu te dizer uma coisa, eu vou dar um testemunho. No começo do meu casamento, eu tenho 12 anos de casada. Quando eu vi a irmã testemunhar do casamento dela, eu me lembrei do casamento da minha escolha. Eu quero dizer para vocês, mulheres solteiras que estão aqui, esperem no Senhor. Vale a pena esperar em Deus. Vale a pena orar pelo marido que está no coração de Deus para você. Não pensa que Deus vai pegar um marido e jogar no teu colo, não. Você vai ter que orar por esse marido. Você vai ter que reconhecer ele quando ele estiver à sua frente. O seu coração não vai lhe enganar, porque você vai estar alicerçada em Deus e não na sua carne. Você vai estar alicerçada no Espírito e não na carne. Então você vai reconhecer quando Deus está no negócio. E deixa eu te dizer uma coisa. As consequências da desobediência é cruel. Eu me casei aos 18 anos. Um casamento que nem meu pai e nem minha mãe queriam. Agora imagina que se meu pai e minha mãe não queriam, imagina Deus. E sabe quantos anos eu sofri com um homem bêbado e adúltero? 17 anos. Sabe quantas vezes meu pai me bateu? Nenhuma. Mas nesses 17 anos eu perdi a conta de quanto eu apanhei de um bêbado. Por causa, moças solteiras que estão aqui, por causa da desobediência. A desobediência tem um preço. E é caro e é alto o preço da desobediência. Por isso busque no Senhor. Comece a gerar o seu marido aqui dentro em oração. Porque você não vai ser enganada. Deus vai te direcionar. Sabe, queridas, eu fiz de tudo o que você possa imaginar para sustentar um casamento. Eu fiz encontro com Cristo, encontro matrimonial, eu levei para todos os caminhos. Até o dia em que eu pedi a Deus que me liberasse da minha escolha. E se eu te disser o que Deus falou para mim naquela noite, ainda hoje, impacta a minha vida. Era como se eu pensar hoje no que Deus me disse, é como se Ele estivesse me dizendo pela primeira vez, causa o mesmo efeito dentro de mim. No momento de desespero eu comecei a orar e comecei a perguntar para Deus: Pai, me libera disso aqui. E eu me lembro que era como se eu tivesse saído daquele lugar. E eu ouvi uma voz muito clara no meu coração: eu não me responsabilizo pelas coisas que eu não entrego. Você está ouvindo? Deus não se responsabiliza pelo que Ele não te dá. Por isso nós temos que ter cuidado. Porque nós temos a palavra, que é o que Ele nos deu. Nós temos o Espírito para sermos guiadas por Ele. E assim sermos as mulheres que Ele deseja que a gente seja. Mulheres idôneas, auxiliadoras, dona da sua casa. Que o Senhor nos abençoou, nos fez mulheres mães, para cuidar dos nossos filhos. Sabe, querida, sabe o que é que o diabo quer? Atacar as famílias. O diabo criou uma outra família, uma outra via de família, para tirar do foco aquilo que Deus fez. E muitos de nós estamos aplaudindo o que o mundo chama de família. Muitos de nós estamos aceitando as coisas aí fora, enquanto que a verdade é que a gente precisa lutar por aquilo que Deus colocou nas nossas mãos.
como mulheres idôneas, como auxiliadoras, cuidar da nossa casa. Sabe, queridas, muitas vezes as pessoas buscam desculpas para não arrumarem as suas casas. Muitas vezes o espírito de comiseração começa a dominar essas pessoas de tal forma que elas começam a ter pena delas mesmas. Eu não tenho uma casa bonita. Eu não tenho nada na minha casa, só tenho uma mesa. Não interessa se você só tem uma mesa, cuide da mesa. Porque Deus vai começar a te honrar naquilo que tu tem pouco. Sabe, amadas, eu tenho 2 secretárias na minha casa. Mas 7 horas da manhã eu estou lá embaixo, fazendo o café do meu marido. Porque ele vai trabalhar e eu vou passar o dia todo sem olhá-lo. Então sou eu que faço o café do meu marido. Eu poderia deixar na mão das minhas secretárias. Mas eu vou lá e arrumo uma mesa. E você pensa que homem não repara? Repara. Sabe o que meu marido diz para mim? Eu passo o dia todinho lembrando da mesa que você fez para o café para mim, amor. É marcar a tua presença, querida. O diabo está solto. E ele não brinca de ser diabo. E tudo que ele deseja é acabar com a tua família. A tua família é o alvo de Satanás. E se você não cuidar da sua família, quem vai cuidar? Eu sou a coluna espiritual da minha casa, por enquanto. Adoro, amo ser submissa ao meu marido. Sempre foi assim, Gardênia? Não. Não queira saber quem eu era. Sempre fui mandona. Sempre quis as coisas do meu jeito. E se não queria, ficava que nem menina pequena, quando quer um pedaço de bolo, que bate o pé, até acontecer do jeito que eu queria. Mas Deus, Ele trata. Deus cuida. E deixa eu te dizer que quando eu era dessa forma, eu não tinha o lar que eu tenho hoje. A minha e a sua responsabilidade como mulher é trazer o céu para dentro da nossa casa. Eu tenho testemunha, queridos, de homens que têm mulheres crentes, que ele diz que preferia viver com uma mulher que não conhecesse a Deus, do que ter que conviver com mulher abrindo a boca e dizer que era de Deus. Isso aí se refere a quem? A mulher insensata, que com as suas próprias mãos destrói a sua casa, que com a sua própria boca destrói a sua casa. O teu marido passa o dia todo trabalhando, e quando ele chega em casa, ele quer encontrar o quê? No mínimo, um ambiente de paz. E você começa como aquela mulher rixosa, no ouvido o tempo todo. Onde é que tu estava? Por que tu chegou a hora dessa? Porque não sei o quê, porque não sei o quê. Não é isso que Deus quer de você, não. Deus quer que você descanse nele. Eu acho que não tinha uma mulher mais ciumenta do que eu. Eu passei 17 anos mais dentro de um carro do que dentro da minha casa. Fazendo o quê? Seguindo meu marido. Quantas vezes, querida, nessa madrugada em São Luís eu enfrentei essas ruas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus entra de fato na nossa vida, tudo muda. Nós precisamos criar esse ambiente que Deus quer que a gente crie na nossa casa. A mulher sábia é aquela que faz o seu marido pensar enquanto trabalha em voltar para casa. Ele está lá trabalhando, mas a vontade que ele tem é de estar em casa com a sua companheira. Precisamos ser mulheres dóceis, mulheres que refletem o que está no céu, sem amargura, sem dor, nos arrumar para os nossos maridos.
Eu não sei quantos anos você tem de casada. Eu não sei como é que você está fazendo na sua casa. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu vim aqui nessa noite para te despertar sobre algo. Você precisa chamar a atenção do seu marido. Eu ministrei outro dia numa conferência de mulheres. E depois eu fui procurada por 3 mulheres. E eu falava sobre algo muito interessante. Que nós, depois que casamos, a gente relaxa. Não é assim? Tanto o homem como a mulher. Eu estou falando para mulheres, viu, homens? Mas vocês também vão ouvindo aí, vão segurando para vocês. Porque tem mulher, querida, que quando vai dormir, coloca aquela propaganda com a cara do Castelo e quer que seu marido tenha prazer com ela. Pega aquela camisona que foi doada há 10 anos atrás pela campanha do Tadeu e bota lá a cara do Tadeu. Aí você quer que seu marido corresponda a isso. Não, porque se botar uma camisola sexy é pecado. É não, querida. O Espírito vai te guiar naquilo que é para você fazer e o que não é para você fazer. Porque se você for uma mulher que se inspira na palavra de Deus, você sabe o que você pode fazer com seu marido. E o que nós estamos provando dentro das igrejas são homens adulterando e mulheres adulterando, mulheres e homens crentes, por causa da religião. Numa dessas conferências, uma mulher, esposa de um diácono, 5 anos sem sexo dentro de casa, servindo na igreja, pastor. Essa é a realidade, queridas. E muitas vezes nós nos calamos e não queremos falar para as pessoas. Mas essa é a realidade. E aí, a gente fica sabendo pela internet, fulano caiu. Ah, fulana caiu. Cai, querida. Porque o diabo conhece a tua fraqueza. E nós precisamos, como mulheres, agora eu falo as mulheres, estarmos dentro do padrão daquilo que nós nos comprometemos com os nossos maridos. De amá-los, de respeitá-los, de sermos mulheres idôneas que cuidamos da nossa casa e dos nossos filhos. Educando os nossos filhos. Cuidando da nossa casa. Tendo a nossa vida de oração. Ah, mas eu trabalho fora, não tenho tempo. Tem. Eu também trabalho fora. Eu também saio da minha casa 9 da manhã e chego 7 da noite. Mas eu tenho o meu tempo que eu tiro para orar. Orar pelo meu marido que está trabalhando. Pedir a Deus que guarde a mente e o coração dele. Porque ele não sabe como é que vigia. Ele não é um homem que está firmado em Deus. Então eu não sei que tipo de cilada o diabo pode fazer. Mas uma coisa eu vou fazer. Eu vou cuidar daquilo que Deus me deu. Precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu. Muitas vezes nós nos pegamos numa capa de segurança. Não, meu marido não vai fazer, ele é um homem de Deus. E você? O que é que você está fazendo? Seu marido chega, você diz para ele que a comida está lá dentro do forno. Olha, está aí dentro do forno, e está na televisão, na novela. Está aí, meu filho, aí ó, liga aí o forno. Menino, pega o fósforo, está aí, liga o forno aí. E o olho lá. Ou então, está no WhatsApp. Sabe uma regra que eu tenho na minha casa? Que quando nós chegamos do trabalho, eu e ele desligamos o celular. Foi assim o tempo todo? Não. Ele chegava, eu era para um lado e ele para o outro no celular. Eu gosto de estar ouvindo as ministrações. E ele
Só Deus sabe o que era que ele estava vendo. Mas então eu comecei a dizer: nós vamos pegar o celular e nós vamos esquecer. Querida, isso é outra coisa que está acabando com os casamentos. Essa coisa do celular, da internet, daquilo que você recebe e que você não sabe deletar. E eu sempre tenho dito um alerta: crente, cuidado com a mensagem que você recebe. Cuidado com o que você está ouvindo e olhando na internet. Cuidado com o que você está ouvindo das mensagens que se colocam para você. Não, mas eu só abri porque minha amiga mandou. Não interessa, você já viu. Então, se você sabe o que é, rejeite. Rejeita, não aceita aquilo que vem do diabo para roubar a tua paz. Amém? Nós precisamos disso. Nós precisamos estar pautados nessa palavra. Nós precisamos estar enraizados naquilo que Deus preparou para nós. Sabe, amados, nós estamos vivendo os últimos tempos da terra. E o diabo vai vir com força em cima da família. E se nós não tivermos alicerçado na palavra, prontos na fé daquilo de que Deus nos preparou para ser, o diabo vai fazer graça. Porque ele não está preocupado com a família que está servindo ele lá fora. Ele não está preocupado com quem está servindo ele lá fora. Ele está preocupado com os que estão servindo a Deus. Ele está preocupado com a tua família, que louva e que adora. E teus filhos, com os nossos filhos, com as nossas crianças, que agora o mundo quer colocar na nossa cabeça que eles não sabem quem são. O menino não sabe se ele nasceu menino ou se ele nasceu mulher. E aí a gente segue aceitando a imposição do diabo através do mundo. Ei, mulher, precisamos sim, como mulheres de Deus, instruir os nossos filhos desde pequenininho. Hoje eu ouvi uma coisa interessante naquela roda dos esclarecedores. Eles vinham falando sobre o pecado. E o pastor disse assim: é muito difícil alguém aceitar que uma criança pequenininha que acabou de nascer é um pecador. É muito difícil a gente aceitar. Mas a palavra de Deus diz o quê? Que todos pecaram. Todos estão destituídos da graça de Deus. Então, querida, se nós não instruirmos os nossos filhos desde pequeno, quando eles chegarem numa idade maior, você não vai ter mais controle. Então você precisa ensinar o teu filho a orar, fazer o culto da família. Gente, isso é tão importante. Tira um tempo, chega à noite, abre a tua Bíblia, chama teu marido, vai orar com ele. Aquilo que esse casal falou aqui é fundamental. A gente poder alicerçar, estar junto. Olha, eu vou dizer uma coisa. O meu marido, ele, como eu tenho dito aqui, ele ainda não está como é para estar. Mas eu induzo ele a fazer as coisas. Eu induzo ele. Às vezes ele diz: amor, vamos apagar a luz aqui e vamos ficar conversando. Eu digo: vamos. Aí ele começa a questionar alguma coisa de Deus. Aí enquanto ele está questionando, eu estou orando: Espírito Santo, essa mente aí só tu. Então eu não tenho palavras para ele. Me ajuda. E sabe, queridas, ele começa a falar. E eu começo a levar o assunto. E hoje dos assuntos que mais preocupa meu marido é sobre o arrebatamento. Porque uma vez eu disse para ele que ele pode se surpreender de encontrar só meu pijama do lado dele, a gente falando de arrebatamento. E eu disse para ele disse: o que é arrebatamento? E eu fui falar para ele. Aí eu disse assim: de repente, partiu gardênia para o céu. E ali eu disse: aí é tu e Deus. Porque a salvação é individual. Eu quero te levar, tu não quer ir, então. Aí ele disse: e se eu pegar no teu tornozelo? Eu digo: vai ficar na calça, só segurando a calça.
Porque as pessoas querem carona na tua salvação. As pessoas não querem pagar o preço. As pessoas não querem orar. As pessoas não querem fazer o que tu quer, o que Deus quer. É mais fácil pegar carona. E Tadeu quer pegar uma carona comigo. E eu disse: amor, de carona tu não vai para o céu. De carona tu não vai para lugar nenhum com Deus. Porque é necessário, amados, priorizar a Deus. É necessário uma vida de intimidade com Deus. É necessário ter uma vida, sabe, onde o céu, onde você está ligada com o céu. Olha, eu adotei algo para a minha vida. Em todo tempo eu estou orando. Eu entro no meu carro, eu acho que as pessoas dizem assim: ali vai uma doida. Porque eu vou orando em línguas. Eu estou lavando louça. Dia de sábado e domingo eu não tenho secretária. Então sou eu e ele. Às vezes eu combino com ele. Ele lava a louça e eu enxugo. Aí quando eu faço minha unha, eu digo: não, hoje tu lava. E eu enxugo. E a gente passa o final de semana junto mesmo. A gente faz a nossa comida. A gente é muito caseiro, sabe? E eu fico ali o tempo todo em oração. Às vezes eu recebi um testemunho tão engraçado. Eu recebi um pastor na minha casa dos Estados Unidos. E a mulher dele, eu estava com minha cabeleireira lá, e ela sentiu vontade de fazer uma escova. Eu disse: pois vem aqui no quarto, ela vai fazer. Pega meu shampoo, dei lá, me levei para ela. E deixei eles dois conversando. Eu digo: meu Deus, toma conta dessa conversa. Né? Com vergonha, porque Tadeu, ele é muito crítico. E ele tem muitas coisas que ele deixa a pessoa doidinha se não estiver firme em Deus. Aí quando eu fui deixá-los no hotel, eu entrei no carro, ele disse assim para mim: Gardênia, ele fala português fluentemente. Ele disse: Gardênia, eu ri sozinho por dentro. Eu disse: o que foi, pastor? Ele disse, eu conversando com Tadeu, e Tadeu dizendo assim: pastor Fluke, a minha mulher só quer falar de Deus. É o tempo todo falando de Deus. Aí, quando dorme, ela pensa que eu estou dormindo. Ela fica falando numa língua enrolada o tempo todinho. Porque eu acordo de madrugada, aí eu fico orando em línguas, boto a mão na cabeça dele e ministro sobre ele, fico lá ministrando, né? E eu estou pensando que ele está dormindo. Muitas das vezes ele está acordado. E ele testemunhou isso para o pastor, né? Então assim, é um testemunho bom, não é? A gente precisa disso, mulher, desse cuidado. Não só quando o homem não é crente, mas o teu marido que é crente, ministra sobre a vida dele, ora. Gente, eu vou para o meu closet, eu pego as roupas do meu marido, eu vou orar, eu peço para Deus santificar. Eu pego um pouquinho de azeite lá que eu trago da igreja, aí passo nas roupas dele. Outro dia ele disse assim: eu não sei o que é que esse perfume que tu comprou mim é oleoso. Aí quando eu olhei, gente, estava tudo manchado de óleo, meu Deus, é oleoso. Eu disse: eu vou mandar tirar essa mancha. Nunca saiu, mas é o meu cuidado. Eu não vou parar de fazer isso. Eu vim aqui para te dizer, para te não parar de cuidar da tua casa, de cuidar do teu marido, de fazer aquilo que é certo, sabe, de amar o teu esposo. Sabe, querida, nós perdemos muito tempo com picuinhas, com brigas bobas, sabe? Eu aprendi uma coisa: eu quero sempre dar o melhor de mim para minha casa. Eu quero sempre dar o melhor de mim para minha filha, para meus netos. Porque são dádivas de Deus, são presentes, é a nossa família. Nós precisamos preservar a nossa família. Nós precisamos trazer a nossa família e juntar ela aqui. Você sabe a sua responsabilidade de orar pela sua casa. Ah, mas o meu marido é crente, ele tem que orar também. Não te incomoda se ele não está orando. Vai orar. Vai fazer a tua parte. Eu tenho uma amiga que fica irritada, porque elas que levantam 3 horas da manhã e o marido dela fica lá roncando. Eu digo: minha irmã, larga teu marido de mão. Deus não acordou ele, que se Deus quisesse acordar ele, acordava ele. Ele acordou, foi tu. Deixa ele dormir, 6 horas da manhã ele vai trabalhar. Brincadeira, a pessoa se irrita até que se o marido fica dormindo.
Sabe, querida, são gentilezas que a gente precisa adotar na nossa vida. Olha, lá no meu quarto eu tenho um frigobar, mas eu proíbo a minha secretária de botar água, porque eu amo servir o meu marido. Ele diz assim: Gardinha, eu estou com sede. Aí eu sei que eu vou descer 16 degraus e vou subir. Eu digo, aí eu penso, né, eu já estou com 55, não faço ginástica, desço, já estou cuidando da perna, vou buscar água morta de feliz. E aí vou servir ele. São detalhes que às vezes a gente pensa que não vai funcionar, mas que funciona. São detalhes que deixam o teu dia bem. Deixa eu te fazer uma pergunta para as mulheres. Quantas vezes no dia você pega o teu WhatsApp e manda uma mensagem para o teu marido, dizendo que você está ansiosa para ele chegar em casa? Quantas aqui faz isso? Eu queria que você levantasse a sua mão. Agora eu vou perguntar para os homens. Maridos, vocês que estão aqui, quantas vezes por dia você manda uma mensagem para sua esposa do trabalho? Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe quantas mensagens meu marido manda para mim por dia? 2 de manhã, 2 no começo da tarde e 1 quando ele está saindo do serviço. Todos os dias. Eu vou juntar as mensagens dele, porque são mensagens lindas. Livro que eu vou homenagear ele quando ele completar os 75 anos dele. Isso são detalhes. Isso é cuidado. Isso é preparar para o carinho. Muitas mulheres reclamam: ah, meu marido é grosso, meu marido nem sequer olha para mim, nem manda uma frase para mim. Quantas tu manda para ele, abençoada? Ué, pastor? Hein? Quantas mensagens tu manda para o teu marido? Quantos elogios tu dá para o teu marido quando ele vai sair de casa para trabalhar? Dizer: poxa, meu marido, essa roupa está linda, mesmo que não esteja combinando nada com nada. Mas você sabe que ele não vai trocar, você vai botar ele para cima. Meu marido ama sapato colorido, eu não suporto. Mas ele tem um preto, um branco e um azul, que é a paixão dele. Aí ele bota uma calça azul, bota um sapato branco com azul, bota uma blusa, uma camisa jeans e vai para trabalhar. Aí ele diz assim para mim: e aí? Eu não posso mentir, né, pastor? Ele: o que é isso? Tá do jeitinho que meu filho gosta. Mas tem que elogiar. São coisas que a gente precisa ser tratada dentro da gente. Porque são coisas que eu fui tratada. Eu não vim aqui hoje para te dar aquela palavra para te explodir e sair correndo, não. Hoje o Senhor me disse que a gente ia conversar sobre tratamento. É tratar o teu interior. Porque eu sei que o que eu estou falando aqui, eu sei para quem eu estou falando. Porque Deus é bom. Porque Deus pode ter 1000 pessoas e só uma pode estar precisando ouvir o que eu estou dizendo. Porque muitas vezes, querida, você deixa de viver a alegria do Senhor por causa de coisas que descem ao teu coração. Uma palavra que teu marido diz é uma ofensa para você. E deixa eu te dizer uma coisa: sem perdão, nem as tuas orações vão ser ouvidas. Você precisa aprender a perdoar. Você precisa aprender a liberar o seu coração. Não importa o que você ouviu, você não vai levar ela. Disse: não vai levar. E ela morta lá, e todo mundo que passava na estrada via minha filha morta, e eu em cima dela clamando ao Senhor.
E eu não consigo te dizer quanto tempo eu clamei a Deus. Mas uma coisa eu consigo te dizer: Ele trouxe ela de volta para mim. Porque o Senhor é assim, querido. Quando nós nos propomos a buscá-lo de todo o coração, nós achamos a Deus. Eu acho muito interessante as pessoas dizerem assim: eu aceitei Jesus. Não, querida, foi Ele que aceitou a gente. Foi Ele que morreu pela gente. Foi Ele que nos viu pecadores, miseráveis, e entendeu que daria a vida por nós. Ele nos aceitou. Quando levantamos a mão para Cristo, nós apenas estamos dizendo: eu quero voltar para o meu lugar de origem. Porque tem um vazio aqui dentro que só Ele, que é o dono, preenche. Então, se Jesus ressuscita, tira dos mortos e traz para a vida, Jesus restaura casamentos. Jesus restaura filhos que estão perdidos. Jesus restaura lares. Jesus restaura vidas. É como nós nos achegamos a Ele que vai fazer toda a diferença. Uma mulher e um homem vazios de Deus nunca vão saber tomar uma atitude no dia mau. A grande diferença, amados, é que o dia mau ele vem tanto para o crente como para o não crente. Mas o que vai fazer a diferença no dia mau é você estar cheio da palavra de Deus. O que vai fazer a diferença no dia mau é você responder ao diabo como Jesus disse: está escrito. Muitos de nós às vezes, eu não sei vocês, mas eu já questionei muito. Por que Jesus foi tão questionado por o diabo ali? Mas sabe o que vem no meu coração? É o legado que Ele deixa para mim e para você. Que nós precisamos entender que o que vai nos levar à vitória é essa palavra. Há 12 anos atrás, eu recebi uma profecia a respeito do meu marido. E quando eu recebi a profecia, eu tive uma visão. Ele vestido num terno cinza, uma Bíblia vermelha na mão, num canto do púlpito, com a mão levantada assim. Essa é a posição que eu vi ele. Quando o diabo quer me dizer que Tadeu nunca vai ser crente, eu trago à memória aquilo que Deus me mostrou. Deixa eu te dizer uma coisa. Está na hora de você trazer à memória o que Deus já falou para você lá atrás. Está na hora de você trazer à memória o que Deus falou a respeito do teu casamento. Está na hora de você trazer à memória aquilo que Deus falou a respeito do teu filho que está nas drogas. Está na hora de você trazer à memória aquilo que Deus te falou a respeito do teu marido bêbado. Está na hora de você trazer à memória. É tudo que nós precisamos, queridos. É trazer à memória aquilo que foi declarado por Deus. Porque a palavra dele não volta vazia. Vai se cumprir. Naquela manhã, o diabo buzinou no meu ouvido que eu tinha perdido a minha filha. E que a minha vida não valia nada para Deus. Se eu tivesse acreditado no diabo, eu não estava aqui hoje. Eu acreditei no que Deus, nas promessas que Deus tinha para a minha vida. Porque eu não perdi tempo olhando para a minha condição de pecadora. Eu olhei para aquele que venceu o pecado por mim. Eu não fiquei paralisado olhando para o que a gardenia que eu tinha sido no passado. Mas eu fiquei olhando para a cruz, que era lá que estava a gardenia do passado. Que a gente possa tomar essa consciência todos os dias, de que Deus é aquele que faz todas as coisas ser realizadas. De que nada
pode te separar do amor de Deus. De que todas as coisas é possível para aquele que crê. Por isso, cuidado com as suas palavras. Cuidado com aquilo que você fala dentro da sua casa. Nós temos dentro de nós o poder criador do Altíssimo. No começo diz que o Espírito pairava sobre as águas. E no comando de Deus, o Espírito se movia. Posso fazer uma pergunta para você? Aonde habita o Espírito de Deus? Aonde habita o Espírito de Deus? Eu quero que você diga. Diga, aqui, ó. Então você tem um poder criador aí dentro para mudar a sua realidade. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas uma coisa eu tenho convicção: se você só sai como entrou se você quiser, porque aqui você tem a oportunidade de receber aquele que te recebeu muito antes de você existir. Ele estava lá na eternidade. Quando Deus disse façamos, Deus estava se referindo a Ele também. Ele estava lá. Os sonhos de Deus era o sonho dele para mim e para você. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero te dizer de algo que eu vi nessa noite enquanto eu ministrava. Eu vi corações que têm chorado diante de Deus por falta de perdão. E eu sei que você está aqui. E eu queria que você ficasse de pé, todo mundo, e você quiser, e você sentir que o que eu estou falando é para você. Eu queria que você viesse aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu queria que o louvor cantasse aqui um louvor enquanto a gente... Eu sei que você está aqui. E sei que você tem se derramado diante de Deus, tem chorado diante dele. E ele disse: olha, filha,